Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. É tremendo porque eu e você estamos aqui neste lugar e o mundo não nos compreende. O mundo muitas vezes nos acha loucos e tem que achar. A partir do momento que o mundo olhar para nós e olhar normalidade, tem algo errado. A partir do momento que o mundo olhar para nós e fizer comparação entre nós e eles, e essa comparação se equiparar, se equilibrar, se igualar, tem algo errado. Diga assim: Senhor, me ajuda a entender aquilo que o Senhor está falando. Deus está falando desde o começo do culto. E assim como a palavra do Senhor diz, aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E esse ouvidos, igreja, não é apenas o seu membro auditivo, mas é a sua atenção voltada para aquilo que se está falando. Eu sei que você pode ter vindo direto do trabalho para cá, ou seu dia pode ter sido exaustivo, cansativo, mas essa noite eu suplico a você que você deixe o seu cansaço de lado e que o teu espírito se conecte com o Espírito de Deus. Porque a única forma de nós compreendermos a largura, a altura e a profundidade daquilo que Deus revela é quando o nosso espírito se conecta ao Espírito de Deus. Amém? E nós temos o Espírito de Deus morando dentro de nós, sim ou não, igreja? Sim. Quem aí tem o Espírito Santo que mora dentro de si, diga glória a Deus. Glória a Deus. Sem mais demora, abra sua Bíblia comigo em Tito. Louvado é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso. Tito, glória ao nome do Senhor. Verso de número 11. Tito capítulo 1, verso de número 11 ao 14, amém? Tito 1, do 11 ao 14, diz assim: é preciso fazê-los calar, pois com os seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Verso 12. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. Repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e a ordens daqueles que se desviaram da verdade. Verso de número 15. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Vamos para 1 João, capítulo de número 2, verso de número 18. João 2, verso de número 18. Diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu vou repetir: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Mateus capítulo de número 20, verso número 1 ao 8, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora nona, da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhes eles:
porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Amém? Amém, igreja? Acabamos de ler em 2 epístolas e um livro, alguns textos que se complementam. E o Senhor colocou ao meu coração, eu perguntava a Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco neste dia de hoje? Qual é a tua palavra para nós? E o Senhor colocou ao meu coração muito forte para falar sobre a sua graça. E não só falar da graça, mas falar sobre a dispensação da graça. E o Senhor colocou isso em meu coração. E é interessante, e hoje nós vamos falar a respeito disso. Nós vamos falar sobre a dispensação da graça e as bênçãos que Deus derramou sobre mim e sobre você, que nós muitas vezes desconhecemos. E é muito poderoso porque o Senhor, Ele ministrou algumas coisas ao meu coração. E falar sobre a dispensação, a palavra dispensação fala sobre a administração de um lar. Alguns estudiosos dividiram as épocas desde o nascimento, desde o Éden, desde a criação do jardim, desde a criação de Adão e Eva, até os novos céus e nova terra. E isso é poderoso. E essa divisão, ela foi feita em 7 partes, ou 7 períodos, que evidenciam como Deus administrou a humanidade, como Deus tratou com o homem ao longo da história. E isso é poderoso. O que significa dispensação, igreja? Diga assim comigo: administração de um lar. Ou também períodos. Existem 7 dispensações. Quantas dispensações? Não ouvi, igreja. A primeira dispensação, ela é a dispensação da inocência. E essa dispensação, ela iniciou no Éden, onde Deus criou um homem perfeito, segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. E isso é poderoso, porque no jardim Deus disse para o homem não comer do fruto. E o que o homem fez? O homem comeu do fruto. Então essa dispensação vai desde o momento em que Deus cria o homem no jardim, até o momento em que ele desobedece a Deus. A aliança que Deus fez naquele período, na dispensação da inocência, a aliança que Deus faz com o homem, ela é quebrada. E ela é quebrada por Deus, igreja? Foi Deus quem quebrou a aliança? A aliança é quebrada pelo homem. E como o homem quebrou a aliança, a dispensação da inocência tem um fim. Quando Deus, pela sua justiça, Ele expulsa o homem do jardim do Éden. E quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden, inicia-se ali a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. O homem olha para si e ele observa que ele estava nu. Ele começa agora a ter a consciência do bem e do mal. Ele começa a ter vergonha porque estava nu, vergonha de Deus. Ao ser expulso, ali inicia a dispensação. Ele recebeu a justiça. Deus falou: não coma, porque se você comer, você vai morrer. E a partir daquele momento, eu considero uma das piores coisas que existe nesta terra, diante da humanidade, diante das vidas que Deus criou, que é a morte física. A morte física é uma das piores coisas que existem, é um dos piores momentos que existem. Todos, ao se deparar com a morte, se sentem de mãos e pés atados, se sentem impotentes. A morte física, ela traz uma dor, uma tristeza, uma destruição, que só quem enfrentou sabe o que é. Só quem já vivenciou, e eu creio que todos nós já passamos por perdas na vida. Perdas de ente queridos. E dor que é você perder um ente querido. E aqui,
diante de todas as dispensações, nós vamos ver que o homem sempre quebrou a aliança. O homem sempre quebrou a aliança. Deus, ele sempre manteve a sua palavra. E a dispensação da consciência, a segunda dispensação, que inicia-se com a expulsão e vai até Noé, o homem novamente, capítulo 6 de Gênesis. Deus olha e diz: eu me arrependo de ter criado o homem. Eu me arrependo porque a imaginação do homem é continuamente má, é continuamente perversa. A maldade do homem chegou até as minhas narinas. Deus acha graça em Noé, faz com que Noé construa uma arca, e Deus agora vai dar continuidade à humanidade através de Noé. Quando Noé sai da arca, encerra-se a segunda dispensação e inicia a dispensação do governo humano. Deus faz novamente uma aliança com o homem. Deus olha e diz para Noé: Noé, eu faço um pacto, uma aliança com você hoje. Eu não vou mais destruir a terra com água. Eu faço a minha aliança com você. E Noé dá continuidade. Só que o homem desobedece a Deus novamente. E a terceira dispensação, que é governo humano, ela finaliza quando o homem decide construir uma torre, a Torre de Babel. O homem diz que agora ele quer chegar até os céus. E o Senhor olha e diz: desçamos e confundamos os homens, porque tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. E naquele momento em que Deus confunde e dispersa aquele povo, novamente a aliança foi quebrada. Porque todas as vezes Deus tentava trazer o homem para o caminho, e todas as vezes o homem procurava se desviar do caminho. Então a terceira dispensação, ela finaliza e ela se inicia com Abraão. A quarta dispensação, a dispensação da promessa ou dos patriarcas, que se inicia com Abraão. A aliança que Deus faz com Abraão, Deus fala: olha, Abraão, em você todas as famílias da terra serão benditas. E aí ela continua, passa-se Abraão, Isaac e chega em Jacó. O povo agora passa José, o povo agora está preso no Egito. Deus ouve o clamor do seu povo. O homem havia novamente quebrado a aliança. E quando Deus ouve o clamor do seu povo, ele providencia um libertador, que é Moisés. E novamente Deus, ele decide fazer uma nova aliança com o povo. E a quarta dispensação, que é da promessa, ela finaliza quando o povo sai do Egito e vai para o deserto. E depois inicia-se a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, que inicia quando o povo chega no Monte Sinai. Deus dá as tábuas das leis, e ali Deus faz novamente uma aliança com o homem. E das 613 leis, o homem não foi capaz de cumpri-las, obedecê-las cabalmente. E a dispensação da lei, ela se encerra em Cristo. Cristo nasceu sob a dispensação da lei. O homem não conseguiu cumprir a lei, mas era necessário que alguém a cumprisse. O homem pecou e ele precisaria de ter o seu pecado sendo punido. E a forma que Deus vai derramar a sua ira, a fim de que seja punido os pecados da humanidade, é entregando o seu filho. O único nascido na semelhança de pecado, mas que não pecou. Agora Cristo nasce sob a lei, sob a dispensação da lei. Ele cumpre a lei fielmente. E quando ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo, porque foi o próprio Deus que rasgou o véu.
E o véu foi colocado para separar o lugar santíssimo, aonde a arca da aliança estava e representava a presença de Deus. Agora Deus rasga o véu, porque um preço foi pago, preço de sangue. E quando Cristo diz está consumado, Ele está declarando o preço foi pago. Agora a dispensação da lei se encerra em Cristo. E quando Cristo ressuscita, Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida a dispensação da graça, que é a sexta dispensação. Olha para o seu irmão e diga: nós estamos nesta dispensação. Nós estamos neste período da graça, período em que a porta da graça está aberta. Mas o Senhor hoje bradou muito forte em meu coração para dizer para a igreja: nós estamos na dispensação da graça, mas ela também está finalizando. Nós estamos na dispensação da graça, mas ela também chegará ao fim. E quando a dispensação da graça, ela vai chegar ao fim? Ela vai chegar ao fim quando Cristo vier na sua segunda vinda. E quando Cristo vier e estabelecer o milênio, inicia-se aí a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio. Quando, depois que passar os 1000 anos e Cristo lançar o falso profeta, a besta, o inferno, o diabo dentro do lago que há de com fogo e enxofre, e descer do céu, novo céu e nova terra. Quando o novo céu e a nova terra descer do céu, aí estará novamente encerrada a dispensação do milênio e se inicia a partir de então a eternidade. Deus trará a origem da perfeição novamente. Nós perdemos o jardim, mas através de Cristo o jardim foi estabelecido dentro de nós. E chegará um dia aonde o diabo não mais poderá roubar de mim, de você. Hoje eu e você ainda enfrentamos o risco de perder a nossa coroa, porque a Bíblia nos adverte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu sei que eu e você ainda estamos na luta contra o pecado. Todos os dias o nosso velho homem quer imperar sobre as nossas vidas, sobre o nosso novo homem, sobre a nossa nova criatura. Mas chegará um dia onde nós não teremos mais que nos preocupar, porque nós estaremos com Ele de eternidade a eternidade. Mas nós estamos entre este percurso. Estamos no percurso entre o jardim e o novo céu e a nova terra. Então o Senhor bradou muito forte ao meu coração para dizer para você nessa noite que Ele está com urgência. Ele está nesta noite proclamando a urgência do reino de Deus. Ele está nesta noite proclamando a urgência. Precisamos neste momento compreender aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, porque nós estamos chegando ao fim. Nós estamos chegando ao fim. A palavra do Senhor vai dizer, e isso há quase 2000 anos atrás, que era para nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação, foi dito lá atrás: despertem do sono, porque a vossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Imagine hoje. Imagine hoje. Sabe a parábola que nós lemos sobre o Senhor que saiu a procurar, pediu para que o seu servo fosse chamar trabalhadores? Horas foram passando e ele ia e chamava, fosse na 3ª hora, fosse na 9ª hora, fosse na 10ª hora, mas a noite chegou e o momento de ser entregue, ou ser, na verdade, de acordo de contas, chegou. Nós estamos nos aproximando da noite. A palavra do Senhor fala sobre a noite, e sobre a noite é o se aproximar do final da graça. Eu e você precisamos entender: o Senhor, nessa noite, Ele não está aqui para nos acusar. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus não está nos acusando.
Deus não está nos acusando. Ele está nessa noite. Eu estava em casa e o Senhor falava assim comigo: filha, fala que eu estou querendo pegar na mão de cada um dele. Eu estou querendo pegar na mão dela, na mão dele. E eu estou querendo conduzir porque eu estou com urgência. Eu estou com pressa. Filha, eu quero pegar na mão de cada um e eu quero levá-los a viver aquilo que eu já liberei sobre a vida deles. Diga assim comigo: graça. O que é a graça, igreja? O que é a graça? Diga assim comigo: favor imerecido. O favor imerecido que Deus derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor nessa noite quer que eu e você entendamos isso. Porque graça, nós temos aqui João Batista. João Batista foi o precursor da igreja, foi o precursor de Cristo Jesus. Ele veio diferentemente de um sacerdote comum, diferentemente de um sistema que estava mais próximo da política do que da religião, que estava mais próximo de ações humanas do que a aproximação com Deus, para com Deus. João Batista vem na contramão. E João Batista, ele vem na contramão porque ele nasceu para um propósito. O propósito de João Batista era ser o porta-voz de Deus. O propósito de João Batista era ser o precursor de Cristo. Ele veio preparar o caminho de Jesus. E ele vai dizer, enquanto ele está preparando o caminho lá no deserto, vivendo de modo que as pessoas olhavam e estranhavam, as pessoas o respeitavam, porque João Batista não apenas falava, mas ele tinha um poder que o envolvia. E não eram palavras que saíam da boca de João Batista apenas, mas poder de Deus também saía. E a Bíblia diz que quando João Batista pregava, pessoas vinham de todas as partes ouvir João Batista, porque a mensagem dele era diferente. A mensagem dele encorpava um poder que causava algo sobrenatural dentro de quem escutava João Batista. Sabe por quê? João Batista começou a anunciar o arrependimento, e a mensagem de João Batista era uma mensagem que trazia uma transformação de caráter. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista é um tipo da igreja de Cristo, porque João Batista, a igreja ainda não havia sido instituída, mas quando ele prega o arrependimento, ele está pregando o arrependimento para que a primeira vinda de Cristo se manifestasse. Eu e você pregamos o arrependimento para que a segunda vinda de Cristo se manifeste, e ela se manifestará. Mas quando a segunda vinda de Cristo se manifestar, não haverá mais a possibilidade da graça estar imperando como ela está hoje. Porque na primeira vinda ele veio para ser o nosso substituto. Nós saímos da cadeira de Israel e ele assumiu a nossa cadeira. Ele pagou o nosso preço. Mas quando ele vier na sua segunda vinda, ele não virá mais para nos substituir, ele virá para nos julgar. Ele nos levará, ele levará a sua noiva, ele levará a sua igreja, ele levará a sua remida, e junto com ele, quem for com ele, virá para julgar, não mais para trazer o arrependimento. E eu e você precisamos entender isso, porque assim como João Batista compreendeu qual era o seu propósito de vida, qual era a sua finalidade naquele período em que ele estava vivendo, eu e você como igrejas do Senhor precisamos entender isso. Só que o Senhor bradou ao meu coração, e eu vou repetir: o Senhor não está aqui para apontar o dedo para mim, para você. Ele está aqui para pegar na minha mão e na sua mão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós sentimos como se Deus estivesse apontando o dedo para mim e para você, todas as vezes que nós sentimos como se nós estivéssemos sendo repreendidos apenas pela repreensão, a nossa tendência é nos afastar, é rejeitar, e o nosso coração se fecha. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a minha voz, porque eu não estou aqui para apontar o dedo, mas eu estou aqui para pegar na sua mão e para levar você no lugar e na posição que eu designei para você. Então, quando nós entendemos isso, igreja, nós começamos a entender: os céus estão em movimento. A palavra de Deus, ela tem se cumprido de forma tão visível que até os que não são cristãos conseguem enxergar isso.
Até os que não são cristãos começam a falar sobre isso. Eu digo porque certa feita peguei um Uber, não lembro como chegamos nesse assunto, mas aquele homem não era cristão. E ele começou a falar, isso é porque Jesus está voltando mesmo. E ele não era cristão. E ele começava a dizer, é verdade, porque nós estamos nos finais dos tempos. E a tendência não é melhorar. E ele não era cristão. Então, se o mundo que jaz no maligno, o mundo que faz a vontade do inimigo das nossas almas, sabe, tem visto, tem contemplado o cumprimento da palavra de Deus, eu e você que estamos aqui dentro, fazemos parte do corpo, precisamos entender a seriedade do que está acontecendo. Só quando nós conseguimos compreender, e não é compreender apenas de entender palavras, mas é de absorver a verdade do que está sendo dito. O Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, se você entender a minha urgência, você vai compreender qual o posicionamento que você precisa assumir, qual o posicionamento que eu preciso assumir. Será que nós entendemos o que foi conquistado na cruz? João Batista disse, olha, não sou eu, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água. Eu batizo com água. Há algo que vocês estão vendo e sentindo. Mas o que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Cristo subiu aos céus, o que ele disse para a sua igreja? Ele disse, olha, eu estou indo, mas eu quero dizer para vocês, sabe qual é o posicionamento que vocês vão assumir agora? Fiquem em Jerusalém até que... Vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. A igreja precisa ser revestida de poder. Somente com o revestimento de poder nós vamos conseguir completar a boa obra de Cristo. Nessa noite o Senhor está falando para mim e para você. Não é o muito falar, não são as nossas palavras que vão convencer o mundo, não são as nossas palavras de que Jesus está voltando, de que Jesus salva, cura, batiza e leva para morar no céu. Não são essas palavras que vão convencer o mundo, mas as pessoas olhar para nós e elas não apenas ouvirem as nossas palavras, mas elas verem Jesus em nós. Elas olharem e falarem, meu Deus, eu passo do lado do Samuel, não sei o que ele tem, não conheço o que é isso, mas eu sei que é algo poderoso e eu quero participar disso. As pessoas precisam sentir isso, porque nós não conseguimos enxergar o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós, mas ele não é visível aos olhos nus. Só que ele pode ser manifestado através do poder de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Todas as vezes que Deus fala, todas as vezes que Deus age, eu e você reagimos. E nessa noite o Senhor está perguntando, qual é a sua reação diante da minha ação? Qual é a sua reação diante da minha ação? Qual é a sua reação diante da minha palavra liberada para você? Qual é a sua reação diante das palavras que eu já liberei antes de você nascer? Quantas palavras você já escutou que Deus falou ao teu respeito? E nessa noite o Senhor está dizendo qual é a sua reação diante de tudo aquilo que eu já declarei sobre a sua vida. Porque o que determina o que nós estamos vivendo hoje é a forma como nós reagimos. Sabe aonde você está? Você só está aí. Você só está vivendo o que você está vivendo porque você reagiu de uma maneira. E se você está vivendo e não está satisfeito com o que você está vivendo, se eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo, eu preciso mudar a forma como eu reajo àquilo que Ele fala sobre mim. Eu preciso mudar a forma que eu reajo sobre aquilo que Ele fala para mim, porque a forma como eu reajo é o que vai determinar como eu vou viver aquilo que Ele falou e liberou a meu respeito. Aonde os nossos olhos estão? Eu estou encaminhando para o final. Aonde os nossos olhos estão fitos? Para onde os nossos olhos estão sendo direcionados? O Senhor está dizendo, ei, olha para mim nessa noite. Olha para mim nessa noite. Entenda o que eu conquistei na cruz para você. Entenda o que eu conquistei na cruz para você.
Não tem a ver com a perfeição, mas tem a ver com a evolução, com o crescimento. A palavra do Senhor diz, a fim de que nós chegamos à estatura de varão perfeito. Não tem a ver com a perfeição. Eu sei que às vezes nós olhamos para algumas pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, mas o Senhor está falando, eu não quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, eu não quero que você olhe para o irmão que está na sua frente, eu não quero que você olhe para o irmão que está atrás de você, para o nível em que ele está, para a evolução que ele teve. Não é sobre perfeição, mas é sobre eu e você evoluirmos naquilo que Deus colocou sobre nós. Não tem a ver sobre nós assistirmos pessoas e falar, meu Deus, como eu queria ser igual fulano, como eu queria, Senhor, ter essa unção. Não é sobre isso. O Senhor está dizendo, não é sobre o que você acha, é sobre você continuar crescendo, é sobre você continuar amadurecendo. Será que nós somos capazes de hoje reagir de forma diferente? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, a sua graça, ela é incompreensível para nós. Samuel, desliga as luzes para mim, por favor. Senhor, a sua graça é incompreensível. Todas as vezes que nós estamos caminhando, Pai, nós ouvimos que o Senhor está com urgência, que o Senhor está nos chamando a atenção, a fim de que nós compreendamos aquilo que está sobre nós, aquilo que está em nós. Porque o que o Senhor quer fazer através de nós, primeiro precisa começar em nós. Pai, mas todas as vezes que o Senhor fala algo, nós sempre olhamos para nós. E o problema é que nós sempre limitamos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, porque nós olhamos para as ferramentas que estão nas nossas mãos. Nós olhamos para as condições que estão ao nosso redor. Nós olhamos para o ambiente onde nós estamos e nós mesmos determinamos que é impossível. Nós mesmos determinamos que não podemos. Nós mesmos determinamos que não vai dar. Nós mesmos, Senhor, somos os limitadores das nossas vidas. Mas Espírito Santo, o Senhor falou tão forte comigo. O Senhor falou tão forte que nós estamos caminhando para o final. E tudo que o Senhor deseja de nós é que nós compreendamos que não é sobre nós. Igreja, entenda isso. Não é sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre o que você conquistou. Não é sobre o que eu conquistei. Não é nem sobre o que vamos conquistar. Mas é sobre o que Ele conquistou na cruz. Nessa noite o Senhor está dizendo para mim, para você, você compreende o que é a minha graça. A minha graça não é sobre o que você vai conquistar. A minha graça é o que eu já conquistei para você na cruz. E se você entender isso, você vai entender que a justificação que o Senhor nos deu foi por causa dele, que a possibilidade do novo nascimento, que é a regeneração, é por causa dele, e que a santificação também é por causa dele, e que a manifestação do poder é por causa dele. O Senhor está falando, a única coisa que eu pedi para você, se crer em mim, se crer em mim, se a minha palavra estiver em vós, se você crer em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Se você crer em Cristo, obras maiores serão realizadas. Senhor, entendemos aquilo que o Senhor falou nessa noite. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Então não tem pecado grande ao ponto de destruir ou manchar aquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito. Então, Pai, nesta noite eu quero pedir, assim como o Senhor falou para mim, filha, eu estou pegando na mão deles, eu não estou acusando. Pega na mão dele e levante as suas mãos aos céus, isso é fé. Você é louco mesmo, eu sou louca mesmo. Nós estamos aqui e eu adorando um Deus que os nossos olhos não veem, esses olhos carnais. Então o Senhor estenda as suas mãos. E você crê que Ele está pegando na sua mão agora? Você acredita que Ele está pegando na sua mão? E Ele está dizendo assim para mim e para você, olha, eu estou pegando na sua mão. Eu só quero que você entenda o seguinte, quando eu te inspirar a igreja, ó, de dentro para fora, quando eu te inspirar a fazer algo, quando eu te inspirar a falar algo, quando eu te inspirar a determinadas coisas, o que você vai fazer é, Senhor,
o Senhor está segurando as minhas mãos, eu só vou. O Senhor está segurando as minhas mãos e eu só vou. O Senhor está dizendo, olha, a partir de hoje, igreja, olha aqui para mim, em nome de Jesus, olha para mim. Olha, continua com as suas mãos estendidas e olha aqui para mim. A partir de hoje, Deus vai inspirar pessoas aqui que compreenderam essa palavra. O Senhor vai inspirar, é de dentro para fora. E todas as vezes que você sentir uma inspiração a falar algo, a fazer algo, não rejeite, não abafe isso, porque está vindo do Espírito Santo. Você só vai dizer, Senhor, eis-me aqui, e segue. Segue, segue, você só vai seguir, o caminho Ele vai abrir, a porta Ele vai abrir, quem vai convencer é Ele, mas o Senhor está dizendo, não abafe essa inspiração, porque essa inspiração virá de mim. Amém, igreja? Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Eu vou passar o microfone para o pastor nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade, mas eu gostaria de repetir isso para você. Quando você sentir a inspiração, entenda, isso tem a ver com a urgência do reino de Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre as suas conquistas, é sobre o que Ele conquistou por mim e por você na cruz. Só siga, só vá. Arielle, mas eu estou com medo. Vá com medo mesmo. Arielle, eu estou insegura. Vá inseguro mesmo. Arielle, mas fulano não vai ouvir. Deixa não ouvir. A Bíblia diz que se ele mandar o atalaia falar e o atalaia não falar e a pessoa morrer, o sangue será cobrado do atalaia. Mas se o atalaia falar e mesmo que a pessoa não dê ouvido, o atalaia cumpriu com o seu propósito. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra tremenda, quanto de ensinamento, que ensinamento nós recebemos hoje, que palavra abençoada do Senhor. Que o Senhor, que nós possamos pegar tudo que nós ouvimos hoje aqui, guardar na tábua do nosso coração e no momento certo, irmão, praticar esta palavra e pôr em prática todos os dias na nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você entendeu a palavra de hoje? Jesus está voltando e a volta está bem mais próximo do que antes. Está à porta, batendo. Convide alguém da sua casa. Vá atrás de um familiar. Não desista dos seus. Não desista de insistir, de falar, de pregar, de chamar, porque quando a porta da arca se fechar, irmão, e está prestes a se fechar, o Senhor mesmo vai selar as portas, ninguém mais vai poder entrar, nenhum louvor mais será entoado, nenhum clamor mais subirá e chegará ao céu, ninguém poderá mais fazer uma oração de intercessão, cessará tudo. Está próximo. A pastora Arielle falou das 7 dispersações e estamos na última, penúltima na verdade, né, pastora? Na penúltima. Estamos na penúltima. Está muito perto. Que nós possamos cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso propósito. Deus te chamou, bate no seu peito e fala: Deus me chamou. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero atender, Senhor, a Tua voz, fazer a Tua vontade. Me ajude a ouvir a Tua voz. Eu estava no meu carro, irmãos, e eu sozinho com Deus, voltando 3 horas de trânsito, olhando para um lado, o carro para o outro, e não saía do mesmo lugar. E eu olhei para a minha Bíblia no meu banco e falei: Jesus, a viagem está longa para nós hoje, não sai do lugar. Eu falei: Senhor, mas ao invés de ficar o silêncio, o barulho do celular, fala comigo, vai ser tão mais agradável ouvir a Tua voz, vai ser tão mais agradável conversar contigo. E eu passei ali a ficar conversando com o Senhor, falando com Deus daquilo que eu precisava, daquilo que eu sentia, daquilo que eu queria fazer, perguntando se Deus concordava com aquilo, se Deus concordava com os meus sonhos, com as minhas atitudes. Quando você tirou um tempo para bater um papo com Deus, falar com Ele mesmo, sentar ali, explicar tudo, suas dificuldades, suas fraquezas, os seus anseios,
falar daquilo que você acha que é vitória, daquilo que você acha que é derrota, falar para Ele. Ele anseia de uma conversa dessa contigo. Pode ser essa noite, no seu quarto, você pode falar com Ele. Pode ser depois do culto, quando você chegar em casa, e você vai chegar cheio da unção que você está recebendo daqui, chegar lá e falar: Senhor, eu quero mais de Ti, continue falando comigo, continue me instruindo, eu quero mais. Você pode, o Senhor está à porta e bate, amém? Convida Ele para entrar, fazer morada, não só na sua casa, mas dentro de você, a morada principal do Espírito Santo, amém? Vamos para a nossa casa abençoado, para a nossa família abençoados. Você pode repetir comigo essas palavras de fé? Que o amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em minha vida, hoje e eternamente. Faz uma conchinha com a sua mão, olha a bênção que está sobre a sua mão e profetiza assim, declara: esta bênção é minha em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é contigo, não saia sem dar a paz do Senhor ao seu irmão, amém? E até domingo, se Deus quiser.